Yu-Gi-Oh! É um mangá de Kazuki Takahashi. Ele foi serializado na revista Shonen Jump semanal de 1996 a 2004, por um total de 343 capítulos, que foram colecionados em 38 volumes. Não vou entrar em detalhes sobre a história do mangá, porque se você clicou nesse vídeo, você já deve saber. Um garoto tímido de 16 anos, mas que parece ter 12, chamado Yugi, monta um artefato egípcio antigo do mal, que faz ele ser possuído por um alter ego forte e confiante, que ajuda ele a salvar o mundo e punir pessoas com sua magia negra egípcia antiga. A ideia do Takahashi pro mangá era juntar o ato simples de disputar um jogo de mesa com o estilo dramático e exagerado dos mangás shonen. O mangá teve bastante sucesso e rendeu 2 adaptações em anime, e mais 20 mil continuações partindo do segundo. Mas a adaptação de Yu-Gi-Oh! Para anime, em particular o segundo anime, feito pela Nihon Ed Systems, foi bem diferente. É uma adaptação que se atém ao mangá o suficiente para não ser vista como algo que simplesmente parte do mesmo conceito inicial, como Sailor Moon, por exemplo, mas que ao mesmo tempo toma várias liberdades em cima do original. Acho que as alterações e reposicionamento de acontecimentos que o anime faz são fascinantes, e é por isso que quero falar delas neste vídeo. Mas avisando, esse vídeo é só sobre o segundo anime, de 2000, tanto porque foi com ele que eu cresci, quanto porque acho ele mais interessante e de melhor qualidade do que o anime de 1998 da Toei. E por esse mesmo motivo, eu provavelmente vou ser bem defensivo quanto às alterações que ele faz, mas eu vou tentar ser parcial, eu juro. Nessa parte do vídeo eu planejava entrar em uma tangente sobre a logística por trás da adaptação, mas eu vou abreviar ela aqui porque eu não quero que essa introdução demore mais do que já tá demorando. Eu acredito que a maioria das alterações feitas sobre o mangá foram por culpa da Konami, que produz o card game e portanto financia o anime. E eu vou explicar como isso afeta a adaptação daqui a pouco. 2, que tecnicamente é mais um subtópico do primeiro, outros fatores também contribuem, não é só isso, mas eu acredito que esse é o principal fator. E 3, na minha opinião, algumas mudanças foram boas e outras não foram boas. Mas eu não concordo com a ideia de que um é inerentemente superior ao outro. Nos primeiros capítulos de Yu-Gi-Oh!, o jogo de cartas, Monstro de Duelo, conhecido como Magic and Wizard no mangá, mas que foi trocado no anime pra não dar encrenca, é só um de vários jogos que são representados. A estrutura no começo mostra Yugi enfrentando um valentão psicótico da semana em um jogo diferente em cada capítulo. Geralmente jogos inventados pelo próprio Takahashi, mas às vezes um jogo popular da vida real. Mas o jogo de cartas, que apareceu em um dos primeiros capítulos, ficou muito popular entre os leitores. E talvez por vontade do próprio Takahashi ou por insistência de algum editor, ele acabou se tornando o centro do mangá, que passaria só ocasionalmente mostrar algum outro jogo. Bom, o motivo de eu ter dito tudo isso é porque o anime, conhecido como Duel Monsters no Japão, adapta o mangá praticamente só a partir do momento em que os cards passam a ser o foco, aproximadamente o volume 8, e em maior parte ignora histórias em que o card game não é o foco. Eu suspeito que isso tenha sido por ordens da Konami, mas isso é só especulação. Não há muitas informações disponíveis sobre a produção do anime, então muito desse vídeo vai ser especulação. E antes de começar, eu vou só esclarecer aqui, eu vou usar os nomes americanos dos personagens. Sinceramente, isso vai contra os meus princípios, mas a maioria das pessoas reconhece eles por esses nomes. Então, bom, vamos começar pelo começo, dando uma rápida repassada pelo primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Ele começa com um narrador falando sobre o jogo das trevas e sobre como Yugi tem 2 almas, e após a música de abertura, vemos nossos protagonistas jogando o card game da série, que o anime quer muito que você compre, tipo, agora. E explicando o básico do básico de suas regras idiotas e complicadas. Após o protagonista, Yugi, mencionar que seu avô tem uma carta super rara, o dragão branco de olhos azuis, o seu colega de classe rico e chato, Seto Kaiba, resolve tentar comprá-lo, mas o avô de Yugi recusa. Obstinado, Kaiba decide raptar o avô do Yugi e o desafia a uma partida de cards, ou duelos como a série os chama, o que o deixa mal de saúde por algum motivo. Yugi desafia Kaiba para um duelo, porque vingança, e ele e os amigos desenham um emoticon nos braços para simbolizar sua imortal amizade eterna e duradoura. Aí Yugi derrota os 3 dragões brancos de olhos azuis do Kaiba com Exódia e usa sua magia negra egípcia para causar um derrame no Kaiba. Em outro lugar, um homem de um olho só ouve falar da derrota de Kaiba e fica interessado. O primeiro episódio do anime é super interessante de um ponto de vista de adaptação. Ele teve que fazer muita coisa em só 20 minutos. Pense só, a produção do anime sabia que pouca gente tinha assistido o primeiro anime de 1998, logo o episódio teria que servir como introdução a toda uma geração de crianças ao conceito de Yu-Gi-Oh! E a produção queria pular logo pra saga do Pegasus, mas antes era preciso estabelecer os personagens e eventos que teriam uma grande influência nessa saga e nas sagas que viriam, menos o Bakura, que só foi formalmente introduzido no episódio 13. E ao mesmo tempo, eles claramente não queriam não adaptar o mangá. Eles não queriam inventar uma história própria pra servir como introdução, como eles poderiam facilmente fazer. Como resultado, o episódio 1 na verdade adapta vários pequenos pedaços de vários capítulos do mangá, e na minha opinião faz um ótimo trabalho em deixar a mistura natural e divertida. Vamos a eles por partes. A narração que abre o episódio, falando sobre jogos das trevas e tal, foi tirada do primeiro capítulo do mangá, com um trecho extra sobre Yugi, o Enigma do Milênio e o alter ego dele.
o outro Yugi, conhecido como Yami Yugi no ocidente. A cena de Yugi, Joe e Jonochi na versão japonesa, duelando na escola foi tirada do mangá, mas no mangá ela acontece depois de Kaiba visitar a loja de jogos do Yugi. No mangá, após descobrir sobre o dragão, Kaiba começa a fingir ser amigo do Yugi para roubar a carta, que ele levou pra escola por algum motivo. Isso com certeza foi mudado para não esticar muito o episódio, mas ajuda que isso não combina muito com o Kaiba como ele se torna depois de alguns capítulos. E diferente do mangá, o Bakura faz uma aparição aqui, que é legal. Ele substitui um monte de figurantes. A partir daqui, o anime para de adaptar o primeiro capítulo do Kaiba, que é o capítulo 9, e pula pro capítulo 37, mais ou menos. E para explicar o capítulo 37, eu preciso explicar o arco do qual ele faz parte, que engloba os capítulos de 26 a 40, o Death T, ou Morte T. O lance desse arco é o seguinte: Kaiba, ainda assombrado pela sua derrota em seu primeiro encontro com Yugi, que o anime costurou com o segundo encontro nesse episódio, força Yugi e seus amigos, e esse bebê falante estranho, a participarem de um tipo de prédio de desafios mortais após derrotar o avô do Yugi em um duelo, rasgar olhos azuis e forçá-lo a ser psicologicamente torturado por monstros holográficos. E agora você sabe por que ele foi levado pro hospital no primeiro episódio. Lá eles enfrentam vários inimigos que tentam matá-los com armas, porque se tem uma coisa que Kazuki Takahashi adora são vinganças exageradas. Até que Yugi chega no topo e enfrenta Kaiba em um duelo. E é esse duelo que o episódio, em maior parte, adapta, com algumas diferenças. No mangá, Kaiba convida Yugi e Joey pra sua mansão sob falsos pretextos de amizade. De novo. Mas no anime ele simplesmente liga pro Yugi e avisa que está com o avô dele lá. Além disso, esse duelo é assistido por uma enorme plateia no mangá, porque era a abertura do parque do Kaiba. É uma longa história. Mas como não faria muito sentido dentro do contexto desse episódio, não a plateia, só o Joey assiste a partida. Parando pra pensar, isso cria problemas, porque se não tinha ninguém assistindo e a partida não estava sendo exibida na TV, como é que o Pegasus ficou sabendo que o Kaiba perdeu? O Joey postou na internet, assim, sei lá. E no mangá quem leva o avô do Yugi pro hospital é um outro colega do Yugi chamado Hanasaki, que em outro episódio saiu por aí vestido de super-herói pra aprender alguma bobagem sobre coragem. Eu não gosto muito do Hanasaki. A famosa cena da Teia, Anzu na versão japonesa, desenhando o símbolo de amizade, foi tirada de outra parte do arco, em que Yugi e Sia ficam presos nessa sala cúbica. Eles batem um papo muito forte, cheio de lágrimas. A rápida aparição do Mokuba é interessante. No mangá, Mokuba já era um inimigo pré-estabelecido e já tinha enfrentado Yugi, mas a personalidade dele era bem diferente de como ficaria depois. Ele era cruel, egoísta e um canalinha no geral. Assim como todos os 40 valentões dos primeiros capítulos do mangá. Enfim, nesse ponto da história, ele estava em um período de transição, mas no geral o Seto não gostava muito dele. Após a derrota de Seto, ele manda os seguranças deixarem Yugi e Sia irem de boa e conta pra eles o horrível e trágico passado dele e do irmão. Uma coisa que o anime deixou pra fazer só no arco filler do Noah daqui a 100 episódios. No mangá, todas as partidas contra os valentões da semana terminam com Yami Yugi usando a sua magia negra egípcia antiga pra causar um derrame neles. Eu não estava brincando. Ok, não é bem um derrame. Ele causa alucinações que deixam a pessoa catatônica, ou às vezes ele bota fogo nelas, isso funciona também. Isso só na primeira parte do mangá, depois ele parou de fazer isso. Em maior parte. Mas a questão é, o anime preferiu ocultar essa parte do personagem porque ele tinha que ser mais heróico. E esse era um anime exibido no horário nobre em que você exibe coisas pra família. Mas ainda assim eles deixaram várias cenas em que o Yugi usa sua magia negra no adversário ao final de um duelo nesses primeiros episódios. A única diferença é que no mangá as consequências disso são um pouquinho mais severas, como nós vamos ver mais à frente. E por fim, a cena da aparição final do Pegasus é uma adição exclusiva do anime. Eu só achei que eu devia falar isso. E esse foi o primeiro episódio. Nas próximas partes eu prometo que vou falar sobre muitos mais episódios de uma só vez, porque a partir daqui o anime começa a adaptar o mangá mais fielmente, só que ainda com umas diferenças interessantes. Então,